Como eu dizia, ontem foi muito gostoso porque nós vimos sobre autoestima, não é? E o que muitas vezes também, muitos de nós padecemos, baixa estima. Ou talvez isso aconteça invariavelmente na vida de todos nós, em algum momento a gente sofreu algum tipo de, sei lá, assédio, alguma coisa assim. Mas foi muito boa a palavra do Homero ontem. Obrigado, Homero, pela participação e pelo envolvimento. Houve um grupo muito gostoso, muito bom aqui, de irmãos e irmãs. Eu mandei várias fotografias. Enfim, foi uma tarde gostosa. Participe, viu, das próximas. É muito bom estarmos assim juntos. Vamos lá. Os sonhos da graça alegram o semblante. Antes de lermos o texto bíblico, algumas perguntas ou algumas afirmações interessantes sobre sonhos. Esta é de Victor Hugo, autor dos Os Miseráveis. Não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Uma boa afirmação sobre sonhos. Essa é desconhecida, mas o que torna um sonho irrealizável é a inércia de quem sonha. Então, a ideia que está por trás de você sonhar, fantasiar, imaginar, enfim, colocar lá na mente e no seu pensamento, planejar, e para que isso aconteça, você precisa agir. E uma do meio evangélico, vamos dizer assim, César Castellanos, um colombiano que criou um movimento chamado G12. Não sei quantos já ouviram falar, movimento G12. E ele enfatizava muito isso, escreveu um livro com esse título, Sonha e Ganharás o Mundo. César Castellanos, como uma certa linha evangélica, tem muito esta ideia. Você sonha porque você vai concretizar os seus sonhos. Não é? E como se o fato de sonhar o que você quisesse, isso traria invariavelmente e consequentemente aquilo que você está esperando, aquilo que você está sonhando. Tem um celular tocando, viu, gente? Será que é assim mesmo? Basta sonhar? Você sonha o que você quiser e pronto, vai acontecer? E aí a minha pergunta vem para o texto bíblico. Será que foi isso que aconteceu com Ana? Domingo passado a gente começou novamente a refletir sobre o livro de 1 Samuel. E vamos ver então a história desta mulher Ana, mãe do sacerdote, profeta, juiz, né? Ele é tratado muitas vezes assim, mas é o líder espiritual de Israel, Samuel. Então respondeu Eli a Ana, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse Ana, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Será que as afirmações que vimos há pouco, anônima, a de Victor Hugo, a de César Castellanos, sobre os sonhos, será que se aplicam à história de Ana? Vamos lembrar um pouquinho aqui sobre ela. Ela tinha um sonho. Qual era o sonho de Ana? Ter um filho. Por quê? Porque ela era estéril. E nós, no domingo passado, examinamos, inclusive, essa questão da poligamia, né? Porque havia que é chamada às vezes de rival na Bíblia, né? A outra esposa de Eucana, esposo de Ana, né? E que era Penina. Né? Vocês se lembram, a gente viu inclusive as atitudes de Penina com Ana, que constantemente a maltratava por conta desta situação dela ser estéril, porque Penina tinha muitos filhos, né? E Ana não tinha nenhum filho. E isso naquela época também era muito carregado de marca ou sinal da bênção de Deus, ou não. Não ter filhos podia significar, ou normalmente era entendido como sendo castigo de Deus, etc. Pois bem, no caso de imaginação, que tem a ver com sonho, otimismo, pensar positivo, e ação, poderiam realizar o sonho de Ana? De ter um filho? Sim ou não? O pessoal ficou na dúvida?
Existem dois conceitos que eu quero apresentar a vocês, são conceitos que, bom, digamos assim, os termos foram elaborados por mim mesmo, né? Mas tem a ver, ou pelo menos um deles, né? Que é importante aqui a gente destacar. Existem aquilo que são tratados, ou que a gente poderia tratar, e no qual se encaixa o sonho de Ana, de ter um filho, que são sonhos existenciais, tem a ver com a sua vida, com a sua existência, com o seu, não bem-estar material, mas sobretudo bem-estar espiritual, né? Ou emocional também, que eu chamo aqui de sonhos existenciais. Que a gente precisa fazer uma distinção sobre sonho de consumo. Quem tem um sonho de consumo aí? Levanta a mão. Mentira, gente, todo mundo tem. Pode levantar sem medo. Pode levantar, vou perguntar de novo. Quem tem sonho de consumo aí? Todo mundo tem, todo mundo tem. Quem é que não tem, né? Eu tenho um sonho de viajar, conhecer Israel e tal. É um sonho de consumo, né? Não tem problema ter sonho não, viu, gente? Mas é importante que haja uma diferenciação aqui, vocês vão entender por quê. Que o caso de Ana se encaixa não como um sonho de consumo, mas é um sonho existencial. Tá? Estes sonhos existenciais precisam estar conectados, e no caso de Ana está muito conectado com aquilo que eu estou chamando aqui nesta manhã de sonhos da graça. Porque envolve o próprio Deus, os sonhos de Deus para a minha vida, os sonhos de Deus para a vida de Ana. O que é que Deus tinha planejado? Qual era o projeto de Deus para a vida da Ana? Ok? Então tem a ver com este aspecto. Por isso é que a gente pode afirmar, imaginação, otimismo, pensamento positivo, ação, ajudam sim a fortalecer a nossa vida, a nossa existência, ajudam sim a nos fortalecer para a batalha do dia a dia, para a nossa vida. Quem parou de sonhar, é muito preocupante quando a gente para de sonhar. Não é? Eu confesso que aos 65 anos de idade, eu tinha começado a ficar assim, daqui para frente agora vai ser assim, né? Daqui para frente, vou ficando velhinho, né? Já tenho que começar a pensar em aposentar, ficar numa rede, tomando água de coco lá no Nordeste. Não? E de repente apareceu essa história de UNB 60+, né? E aí eu entrei nesse negócio. Eu confesso que em algumas aulas eu fico pensando assim, né? Na hora do intervalo eu fico pensando, o que é que eu vim fazer aqui? Meu Senhor, já estava tranquila a vida, não? Mas eu confesso a vocês que me trouxe essa coisa de recobrar o ânimo e os sonhos. Não? Vamos lá, vamos sonhar. Então não há nada de errado, gente. Pode levantar a mão com tranquilidade, sonho de consumo, etc. Não há nada de errado em ter imaginação, em sonhar algumas coisas para vocês que envolvam material. O que a gente precisa perceber é que estas coisas fortalecem para a batalha. Mas só a fé e a confiança em Deus é que realizam o sonho da graça. Só. Foi o que aconteceu com Ana. Só a fé e a confiança é que podem realizar o sonho da graça de Deus. Essas coisas nos ajudam, fortalecem, nos dão ânimo, não é? Mas elas não podem realizar a parte da fé e da confiança no Senhor. E, sobretudo, quando nós reconhecemos o que é que Ele tem para nós. Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Você tem consciência disso? O que é que Ele quer para você? Pois bem, vamos ler juntos, texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vamos lá, juntos. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Homem e mulher, viu, gente? Aqui é o homem no sentido genérico. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. O que é o coração no contexto do Antigo Testamento? O Leb é o centro da vida, é o centro da existência, do sentir, do pensar e da vontade, da volição. Então o coração era como, hoje a gente compreende, é o cérebro. Dá-me, filho meu, o teu coração. O que quer dizer isso no contexto da compreensão do Lev hebraico? Quer dizer, dá-me, filho meu, a tua vida, emoções, razão e volição. Ok? Então, essas coisas que não subiram nem na nossa imaginação, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, irmãos? E mais,
o texto vai dizer, mas Deus nos revelou já agora pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Os propósitos de Deus, que são às vezes inescrutáveis para nós, como Paulo vai dizer em Romanos. Então, nós nesta manhã queremos exatamente refletir a partir da experiência de Ana sobre isso. Primeiro aspecto que eu chamo a sua atenção é que Deus ouviu a petição de Ana, porque a petição de Ana era por um sonho existencial, não um sonho de consumo. Ah, pastor, eu não posso orar para ter um carro, 0 quilômetro, etc. Daqui a pouco a gente vai contar uma história e uma experiência muito interessante sobre isso. Mas é preciso, antes de tudo, fazer esta diferenciação. Vamos pensar um pouquinho sobre o que estava acontecendo com Ana. O primeiro aspecto aqui é que Eucana, esposo de Ana, se superestimou a ele mesmo para realizar o sonho de Ana e subestimou o que significava a ausência do cumprimento desse sonho na vida de Ana. A gente mencionou aqui o versículo 8. Então Eucana, esposo de Ana, lhe perguntou, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E a gente perguntou aqui no domingo passado, e a resposta é não, Eucana. Simplesmente não. Ele se superestimou em que ele pudesse cobrir todo esse desejo, esta angústia. Ana vai falar sobre angústia de coração, angústia de alma. Tudo isso ele pensou, eu posso suprir, eu posso substituir, mas não. Ana tinha essa frustração no seu coração. E subestimou. Por que você está chorando? Sabe, uma coisa que a gente precisa aprender como comunidade, como igreja, é perceber quando alguém, mesmo que não esteja, um outro membro da igreja, a pessoa da igreja, da nossa comunidade, não está chorando com lágrimas, mas muitas vezes o coração está chorando, está angustiado. Qual é a palavra que a gente tem para essa pessoa? Qual é a sensibilidade que nós temos para essa pessoa que está sofrendo? Está chorando à toa, talvez chorando tem tanta coisa e fica chorando. A gente precisa ter mais empatia. Esse é o desafio para a igreja do Senhor, viu? Olhe para o seu lado, para um lado, para o outro, olhe para trás, olhe para frente. Faz isso agora. Veja aí quem está ao seu lado, quem está atrás, quem está na frente. Essa pessoa está bem, está ok, 100%? Será? Às vezes a ausência de um sorriso pode significar uma dor. E às vezes um sorriso pode significar o disfarce da dor. Então sejamos sensíveis, mais do que Eucana foi no caso de Ana. Segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção é que Ana se adaptou, ou seja, ela teve aquilo que é chamado de resiliência, ela se adaptou àquela circunstância da sua dor, mas ela não se acomodou. Ao invés disso, ela orou intensamente ao Senhor. Porque quando o marido diz, por que você não está comendo? Por que você está chorando? A Bíblia vai dizer nos versos 9 e 10 assim, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Siló era o local onde estava a Arca da Aliança, onde havia ali o culto. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Apesar dela ter comido, apesar dela ter voltado a comer, ela tinha parado de comer, ela não estava comendo, não estava tendo apetite, faltou apetite, ela comeu diante do desafio da pergunta do seu esposo, mas isso não curou. Eu fiquei pensando aqui neste aspecto de não comer. E, simbolicamente, eu fiquei pensando como muitas vezes isto significa que a gente agrava, às vezes, a nossa dor. Nós estamos com uma dor, nós temos um sonho que não está realizando, um sonho existencial, e às vezes a gente não quer comer, né? E aquilo ali, aquela ausência do alimento necessário para a vida, vai agravando aquilo que já é a dor. Não é isso que os pais fazem com as crianças? Não quero comer, você precisa, coma. A gente força, não força? Porque se deixar, às vezes, a pessoa pode se entregar e mais, agravar. Quantas coisas nós fazemos que agravam a nossa dor, ao invés de minorar? Terceiro aspecto, aliás, é este, né?
não precisamos agravar o sofrimento por sonhos não realizados. Eu botei assim, outros já o fazem. Quem é que agravou o sentimento ou a dor de Ana? Vocês sabem? Primeiro, o Eucana. Né? Ela mesma corria o risco de agravar a sua própria dor por não comer. Podia ficar pior. Mas Eucana, com essa atitude, subestimando a sua dor, não, isso não é nada não, para que chorar? Eu sou melhor do que 10 filhos. Não é não, Eucana. Tu não é melhor nem do que um filho só. Hã? O outro personagem que não está aqui na leitura que fizemos é Eli, o sacerdote, juiz, líder espiritual. E a história de Eli, no caso de Ana, vocês vão lembrar do que acontece. Ana está lá no templo e ela fica em pé e começa a balbuciar. Não há palavras propriamente, porque ela falava no seu coração com o Senhor. E Eli viu de longe e disse, tomou bebida alcoólica, está bêbada. E disse, mulher, afasta de ti a tua bebida. Vejam, pastor também pode fazer uma bobagem como essa. Líder espiritual também pode fazer uma bobagem como essa. Interpretar precipitadamente a dor de alguém, ou a atitude de alguém. Julgar, é o que ele faz. Julgou Ana. Afasta essa bebida, mulher. Agora, a atitude de Ana é muito linda. Ela simplesmente vai a ele e diz, olha, não é nada disso. A tua serva, fala assim, a tua serva apenas falou ao Senhor na amargura da sua alma. Então a gente precisa ter sensibilidade, irmãos. Sensibilidade. Ela diz, eu sou uma mulher atribulada de espírito, versículo 15. Eu fiz a pergunta sobre sonhos existenciais versus sonhos de consumo. Né? Pergunto a vocês, um carro é sonho de consumo? Sim ou não? Sim. Quem discorda? Pode não ser, às vezes. Enquanto eu refletia sobre esse texto, eu me lembrei da história do meu mano, Alfredo. E aí eu liguei para ele essa semana. Falei, mano, me relembra aquela história que você me contou uma ocasião. Alfredo tinha acabado de comprar uma casa no Guará 1. E essa casa tinha uma série de coisas para fazer, precisava arrumar, etc. Ele vendeu o carro que ele tinha. E ele já tinha os 2 filhos, a Rebeca e o Alfredinho. O Alfredinho estava com uns 5 anos de idade, mais ou menos, o filho dele. E foi interessante porque ele precisava levar o menino para a escola de ônibus. Ele disse que um certo dia, e aí ele ficou sem carro, ele disse, mas eu não posso ficar muito tempo sem carro. Entrou num consórcio. Quem já teve consórcio aí? É um negócio dureza, né? E você sabe, eu nunca fui sorteado em consórcio. Assim, é uma coisa impressionante, eu não ganho sorteio nenhum. Eu me lembro que uma ocasião, na imprensa nacional, onde meu pai trabalhava, tinha uma festa de Natal todo ano. E lá eles sorteavam presentes para as crianças. Eu nunca fui sorteado. Um dia, nós precisamos sair mais cedo, tinha um culto na igreja. Depois avisaram meu pai, teve seu filho que foi sorteado, o Josué. Até no dia que eu vou ser sorteado, eu perco. Porque como não estava presente, sorteado para outro. É isso, eu não sou sorteado nada. Eu lembro que quando nós fomos para a Alemanha, eu fiz um consórcio, né? E do tempo todo que eu estava na Alemanha, eu fui pagando, mandava o dinheiro para o meu mano, Alfredo, e ele ia pagando o consórcio. Né? Eu não fui sorteado uma vez, ainda bem, né? Porque também estava longe lá. E quando eu terminei o curso e mudei de volta para o Brasil, um mês antes, tinha terminado o consórcio, aí eu recebi o carro. Mas é interessante. Então, o Alfredo fez um consórcio de carro. Ele disse, eu vou precisar de um carro. Eu vou fazer aí, né, das tripas coração, para comprar esse carro. Ele disse que um dia ele saiu para levar o menino para a escola e chovia torrencialmente. Chovia demais. E lá ia ele com o Alfredinho. E a certa altura ele pega o guarda-chuva para descer do ônibus para levar o menino para a escola. O guarda-chuva quebra, porque o vento arrebentou o guarda-chuva. Ele disse que chegou na escola chorando, ele e o Alfredinho, pequenininho, 5 anos de idade. Ele chorava, e o menino chorando, ele entregou o menino todo molhado. E ele saiu dali
clamando em oração, dizendo: Senhor. E ele me contando, me lembrando dessa história, ele começou a chorar de novo, porque ele fica muito emocionado. Ele saiu ali orando e disse: Senhor, não precisa ser um carrão, que eu seja sorteado algum dia aí para eu poder acabar com esse sofrimento, com essa luta e com essa dor. E ele lembrou de repente que naquele dia era assembleia. Aí você se lembra que o consórcio sempre tem sorteio, um carro por sorteio e outro por lance. Ele falou: eu vou dar um lance. Ele não tinha dinheiro nenhum. Ele disse: eu vou dar lance nesse negócio. E depois eu corro atrás para arrumar. Se eu ganhar, né? Porque é difícil às vezes você ganhar um lance. E ele saiu, ele foi para a assembleia com a esperança de dar o lance. Fez lá o lance. A primeira? Foi a primeira. Ah, a Marluz está aqui, ó. Marluz está aqui que não vai me deixar mentir sozinho. Não tinha pago a primeira prestação. Você vai me corrigindo, não tem problema. Você viveu mais do que eu esse sonho. Foi o primeiro sorteado. Foi o primeiro sorteado naquele dia. E aí ele disse para mim assim: mano, quando eu fui sorteado, apareceu aquele monte de gente querendo comprar. E ele disse assim: bênção a gente não vende por nada. Amém? Era um sonho de consumo? Não, era um sonho existencial. Bem-estar, a vida de modo geral, a existência estava aqui em jogo. Então, às vezes, um bem de consumo pode ser não necessariamente um sonho de consumo, pode ser um sonho existencial, porque a gente precisa naquele momento desse socorro que muitas vezes o Senhor dá. Eu tenho certeza que todos que aqui estão vivenciaram em algum momento algum milagre nesta área da sua vida, na área material, por exemplo, quando precisaram, e Deus mandou na hora certa. Amém? Você tem essa experiência? Aliás, um outro milagre é a Marluz falar, viu? No culto assim. Né? Segunda vez, é hoje. Deus está fazendo um milagre nessa vida, irmãos. Salva de palmas para essa irmã que está vencendo a timidez. Porque ela me disse na igreja, na igreja, a igreja memorial, quando eu cheguei, eles eram membros lá, né? E ela me disse: olha, nunca me chame para orar na frente. Eu não vou, né? Então, ó, milagre. Falando. Falou a segunda vez, a outra vez veio aqui, ó. Quase que eu estou chamando para vir aqui. Vamos para frente. Então, alguns sonhos, que são sonhos de consumo, podem ser sonhos de consumo, são, na verdade, sonhos existenciais. Eu tenho alguma dificuldade, ou muita dificuldade de ver essa ideia da teologia da prosperidade, que está presente em muitas igrejas evangélicas, no Brasil, principalmente, né? Como aquela de César Castellanos, né? O movimento que houve, G12 aqui no Brasil, né? Sonhe que Deus vai fazer. Aí diziam: não, Deus é o rei dos reis, enfim, é o Senhor de todo o ouro e de toda a prata, pode pedir o que você quiser. Eu tenho dificuldade com isso. Então, o que eu aprendo aqui, irmãos, é que Deus ouviu a petição de Ana, porque a petição de Ana era por um sonho existencial. Isso é importante. O que é que te faz falta na sua existência? Qual é o teu sonho para você ter aquilo que Jesus prometeu, vida abundante? O que é que te faz falta para isso? Ore ao Senhor com confiança, Ele há de ouvir o seu clamor. Segundo aspecto, sonhos existenciais são sonhos da graça, porque eles não são conquistas nossas, eles são dádivas, presentes da parte de Deus. É por isso que eu chamo sonhos da graça. A palavra que é dada aqui, de Eli a Ana, e a resposta de Ana é muito característico. Então respondeu Eli a Ana: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse Ana, o que é que diz aí? Ache a tua serva graça aos teus olhos. Graça, não apenas aos olhos de Eli, mas especialmente aqui, ela está falando de achar graça aos olhos do Senhor, de reconhecer que esta palavra de Eli aqui já transmitia o cuidado de Deus com a sua necessidade, com o seu sonho de realização.
Não é? Vamos lembrar que uma mulher sem filhos era maculada porque era tratada como alguém amaldiçoada por Deus. Não é? Ela não podia gerar filhos, então não podia gerar descendência ao seu esposo. Então era mal vista na sociedade, mal vista inclusive no templo. Inclusive no templo. Então é muito importante a gente perceber aqui como ela olha para o seu sonho e na realização do seu sonho como sendo sinal da graça preciosa de Deus. Me chama muita atenção é que Ana faz esta afirmação e começa a encarar a sua realização, a realização do seu sonho, a partir do momento da promessa. Não é a hora da realização apenas, é a partir da promessa. Né? Ache a tua serva graça aos teus olhos. Vamos para o último aspecto. Entender o sonho como um sonho de graça propicia paz e felicidade. Como é que termina esse texto? Ele diz, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, ao que disse ela, acha a tua serva graça aos seus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Já não era triste. Só a promessa já lhe garantiu esta felicidade. Eu me lembrei de uma canção evangélica que diz, esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas esta paz que sinto em minha alma é porque eu o louvo, né? Acho que é louvo. É? Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Quando eu vi essa história de Ana, que só na promessa ela já volta para casa feliz. E o texto diz, e comeu. Parou de agregar sofrimento a sofrimento. Parou de acrescentar mais dor ainda ao seu sonho não realizado. Algumas características que eu chamo a sua atenção aqui. Né? Essa imagem, é a imagem que eu tento aqui transmitir esta ideia da graça, né? Do sonho de graça. Né? O menino como numa atitude de oração, né? E a sua alegria. Aquilo que está estampado aqui no rosto de Ana. Algumas coisas aconteceram na história de Ana para que ela então, mesmo com a promessa, ela já saísse agora e seguisse o caminho feliz. Primeiro, ela fez um voto, fez um compromisso com Deus. Importante que o texto fala no versículo 11 assim, veja aí na sua Bíblia. Fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas se lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Compromisso de Ana, compromisso com o Senhor, voto que fez ao Senhor, cumpra os teus votos ao Senhor. Às vezes nós fazemos um voto ao Senhor lá quando nos convertemos, entregamos tudo, dizemos tudo entregarei, cantamos bonito hino, né? Tudo entregarei. E na hora que precisamos cumprir este voto, deixamos muitas vezes. Quanta falta de compromisso há hoje em dia com Deus, com a igreja do Senhor. Ana fez o seu voto e cumpriu. Vocês já pensaram na luta que era? O seu sonho era ter um filho. Quando Deus lhe dá um filho, ela devolve ao Senhor. Com alegria, não é com raiva. E graças a Deus por isso, porque Samuel foi o grande líder espiritual do povo de Deus, irmãos. Foi ele que ungiu Davi, amando do Senhor, para que Davi fosse o rei, e a partir de Davi, as gerações se seguiram até o Messias, porque o Messias, Jesus Cristo, é chamado filho de Davi. E quem é que ungiu Davi? Foi Samuel. Olha que bênção que o filho dela foi. Ela não guardou para si a bênção. Ela distribuiu e partilhou a bênção. A gente precisa sonhar sonhos que abracem os outros, sabe? A gente às vezes tem sonhos tão egoístas, tão egocêntricos.
O sonho da graça é assim, é empático, envolve os outros, é solidário. Outra coisa que a gente vê na história de Ana aqui, é que ela experimentou paz essencial. Eu não acho que ela saiu de lá, do templo, voltou para sua casa. Um ano depois, o neném nasce, né? Ou quase um ano depois. Eu não acho que ela saiu dali e Penina ficou caprichando com ela. Ah, estou sabendo que você vai ter um filho, é? Promessa. Não tinha nada visível ainda. Interessante porque o texto vai dizer que Eucana conheceu a sua mulher quando chegaram lá em Ramá, na casa deles. Então, durante toda a viagem, eu imagino que Penina ficou zombando ainda de Ana. Mas ela deve ter notado alguma coisa diferente na Ana. Porque Ana agora não chorava mais, não deixava de comer mais. Sabe por quê, irmãos? Porque ela tinha a promessa do Senhor. Ela tinha já a promessa no seu coração. Ela já experimentava a paz com Deus, que é a paz essencial. E a paz interior consigo mesma. De saber que ela era abençoada e agraciada por Deus. Outra coisa que acontece na história de Ana, que o texto diz, ela se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela se foi no seu caminho. É que o caminho de Ana agora tinha sido tocado pelos sonhos de graça e da graça, pelos sonhos de Deus. Já não era seu próprio caminho, seus próprios sonhos. Eram os sonhos de Deus para a vida dela, realizando. O texto ainda diz que ela parou de agravar o seu sofrimento, porque ela passou a comer. E mais, o seu semblante já não era mais triste. Estava baseada na promessa agora. A fé é isso, é a certeza das coisas que se esperam. Não é? É a consistência daquilo que não se vê ainda. A fé faz isso. Confiança. Deus vai realizar. Irmãos, quantas vezes na minha vida, ou especialmente uma vez na minha vida, passei por momentos difíceis em que eu e Débora, enfim, passávamos uma luta, um desafio muito grande, e a gente não enxergava a luz no final do túnel, e só me vinha à mente algo que eu repeti várias vezes, mesmo sem entender por que isso vinha à minha mente. Tenha calma, espere, o sonho ainda não acabou. Espere, ainda vai se realizar. Calma, a história não chegou ao fim. Então Ana foi baseada nesta promessa, o seu semblante já não era triste. Eu acho que aqui não é tanto a ideia da alegria, é a felicidade, que é algo mais profundo, sabe? Independe de circunstâncias, como cantamos há pouco. O seu semblante já não era triste. E ela então seguiu o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Felicidade profunda, independente de circunstâncias. Quais são os sonhos de Deus para você e para a sua vida? O que é que Deus tem mostrado? Há uma diferença profunda entre sonhar os próprios sonhos, resignar-se com o não cumprimento dos sonhos e sonhar os sonhos da graça, que são os sonhos de Deus para a nossa vida. Há uma diferença. Essas duas coisas estão nos extremos, né? Quando a gente sonha só os nossos sonhos, às vezes egoístas, ou quando a gente simplesmente entra na esfera da resignação. É assim mesmo. Não tem futuro. E sonhar os sonhos de Deus. Eu queria dizer nessa manhã para você, ao concluir, que não se conforme. Não se conforme. Sonhe os sonhos de Deus. Sonhe os sonhos da graça de Deus para a sua vida. Ele há de cumprir. As coisas, vamos juntos? As coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então tenha certeza. Sonhe os sonhos de Deus, você vai ver realizado na sua vida. Que Deus nos abençoe. Pode ser que muitas vezes sejam circunstâncias tão negativas que a gente está vivendo, né? Mas Deus pode pegar sepulcros e transformar em jardins. É o título da canção que agora nós vamos cantar. Esse é o título em inglês, né? Em português foi traduzido como Vida aos Sepulcros. Em inglês a expressão é dos sepulcros aos jardins, ou de sepulcros a jardins. Como eu dizia, ontem foi muito gostoso porque nós vimos sobre autoestima, né? E
o que muitas vezes também, muitos de nós padecemos, baixa estima. Ou talvez isso aconteça invariavelmente na vida de todos nós, em algum momento a gente sofreu algum tipo de, sei lá, assédio, alguma coisa assim. Mas foi muito boa a palavra do Homero ontem. Obrigado, Homero, pela participação e pelo envolvimento. Houve um grupo muito gostoso, muito bom aqui, de irmãos e irmãs. Eu mandei várias fotografias. Enfim, foi uma tarde gostosa. Participe, viu, das próximas. É muito bom estarmos assim juntos. Vamos lá. Os sonhos da graça alegram o semblante. Antes de lermos o texto bíblico, algumas perguntas ou algumas afirmações interessantes sobre sonhos. Esta é de Victor Hugo, autor dos Os Miseráveis. Não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Uma boa afirmação sobre sonhos. Essa é desconhecida, mas o que torna um sonho irrealizável é a inércia de quem sonha. Então, a ideia que está por trás de você sonhar, fantasiar, imaginar, enfim, colocar lá na mente e no seu pensamento, planejar, e para que isso aconteça, você precisa agir. E uma do meio evangélico, vamos dizer assim, César Castellanos, um colombiano que criou um movimento chamado G12. Não sei quantos já ouviram falar, movimento G12. E ele enfatizava muito isso, escreveu um livro com esse título, Sonha e Ganharás o Mundo. César Castellanos, como uma certa linha evangélica, tem muito esta ideia. Você sonha porque você vai concretizar os seus sonhos. E como se o fato de sonhar o que você quisesse, isso traria invariavelmente e consequentemente aquilo que você está esperando, aquilo que você está sonhando. Tem um celular tocando, viu, gente? Será que é assim mesmo? Basta sonhar? Você sonha o que você quiser e pronto, vai acontecer? E aí a minha pergunta vem para o texto bíblico. Será que foi isso que aconteceu com Ana? Domingo passado a gente começou novamente a refletir sobre o livro de 1 Samuel. E vamos ver então a história desta mulher, Ana, mãe do sacerdote, profeta, juiz, ele é tratado muitas vezes assim, mas o líder espiritual de Israel, Samuel. Então respondeu Eli a Ana: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse Ana: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Será que as afirmações que vimos há pouco, anônima, a de Victor Hugo, a de César Castellanos, sobre os sonhos, será que se aplicam à história de Ana? Vamos lembrar um pouquinho aqui sobre ela. Ela tinha um sonho. Qual era o sonho de Ana? Ter um filho. Por quê? Porque ela era estéril. E nós, no domingo passado, examinamos, inclusive, essa questão da poligamia, porque havia que é chamada às vezes de rival na Bíblia, a outra esposa de Eucana, esposo de Ana, e que era Penina. Vocês se lembram, a gente viu inclusive as atitudes de Penina com Ana, que constantemente a maltratava por conta desta situação dela ser estéril, porque Penina tinha muitos filhos, e Ana não tinha nenhum filho. E isso naquela época também era muito carregado de marca o sinal da bênção de Deus, ou não. Não ter filhos podia significar, ou normalmente era entendido como sendo castigo de Deus, etc. Pois bem, no caso de imaginação, que tem a ver com sonho, otimismo, pensar positivo, e ação, poderiam realizar o sonho de Ana? De ter um filho? Sim ou não? O pessoal ficou na dúvida? Existem dois conceitos que eu quero apresentar a vocês. São conceitos que, digamos assim, os termos foram elaborados por mim mesmo, mas tem a ver, ou pelo menos um deles,
que é importante aqui a gente destacar. Existem aquilo que são tratados, ou que a gente poderia tratar, no qual se encaixa o sonho de Ana, de ter um filho, que são sonhos existenciais, tem a ver com a sua vida, com a sua existência, com o seu, não bem-estar material, mas sobretudo bem-estar espiritual, né? Ou emocional também, que eu chamo aqui de sonhos existenciais. Que a gente precisa fazer uma distinção sobre sonho de consumo. Quem tem um sonho de consumo aí? Levanta a mão. Mentira, gente, todo mundo tem. Pode levantar sem medo. Pode levantar. Vou perguntar de novo. Quem tem sonho de consumo aí? Todo mundo tem, todo mundo tem. Quem é que não tem, né? Eu tenho um sonho de viajar, conhecer Israel. Tal. É um sonho de consumo, né? Não tem problema ter sonho não, viu, gente? Mas é importante que haja uma diferenciação aqui, vocês vão entender por quê. Que o caso de Ana se encaixa não como um sonho de consumo, mas é um sonho existencial. Tá? Estes sonhos existenciais precisam estar conectados, e no caso de Ana está muito conectado com aquilo que eu estou chamando aqui nesta manhã de sonhos da graça. Porque envolve o próprio Deus, os sonhos de Deus para a minha vida, os sonhos de Deus para a vida de Ana. O que é que Deus tinha planejado? Qual era o projeto de Deus para a vida da Ana? Ok? Então tem a ver com este aspecto. Por isso é que a gente pode afirmar, imaginação, otimismo, pensamento positivo, ação, ajudam sim a fortalecer a nossa vida, a nossa existência, ajudam sim a nos fortalecer para a batalha do dia a dia, para a nossa vida. Quem parou de sonhar, é muito preocupante quando a gente para de sonhar. Não é? Eu confesso que aos 65 anos de idade, eu tinha começado a ficar assim, não, daqui para frente agora vai ser assim, né? Daqui para frente, vou ficando velhinho, né? Já tenho que começar a pensar em aposentar, ficar numa rede, tomando água de coco lá no Nordeste. Não? E de repente apareceu essa história de UNB 60+, né? E aí eu entrei nesse negócio. Eu confesso que em algumas aulas eu fico pensando assim, né? Na hora do intervalo eu fico pensando, o que é que eu vim fazer aqui? Meu Senhor, já estava tranquila a vida, não? Mas eu confesso a vocês que me trouxe essa coisa de recobrar o ânimo e os sonhos. Não? Vamos lá, vamos sonhar. Então não há nada de errado, gente. Pode levantar a mão com tranquilidade, sonho de consumo, etc. Não há nada de errado em ter imaginação, em sonhar algumas coisas para vocês que envolvam material. O que a gente precisa perceber é que estas coisas fortalecem para a batalha. Mas só a fé e a confiança em Deus é que realizam o sonho da graça. Só. Foi o que aconteceu com Ana. Só a fé e a confiança é que podem realizar o sonho da graça de Deus. Essas coisas nos ajudam, fortalecem, nos dão ânimo, não é? Mas elas não podem realizar a parte da fé e da confiança no Senhor. E, sobretudo, quando nós reconhecemos o que é que Ele tem para nós. Qual é o projeto de Deus para